Graça e paz, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos juntos para celebrar ao Senhor. A bondade do Senhor pode ser vista, estampada em toda a criação. Quando eu olho lá fora e vejo a providência divina, com o sol lindo e maravilhoso que o Senhor nos deu, pássaros voando ao nosso redor, a gente consegue ver a bondade do nosso Deus, como Ele nos ama. O nosso Deus é um Deus tremendo, Ele tem cuidado de nós. Ainda que a gente passe por vendavais, ainda que tempestades das mais diversas se lancem contra nós, o Senhor nunca nos abandona. Ele está com a gente todos os dias, e a promessa dEle é que Ele estará até o fim dos tempos. Quando o Senhor voltar para estabelecer definitivamente o seu reino e viver pessoalmente com o seu povo, nós vamos desfrutar plenamente daquilo que hoje nós desfrutamos parcialmente. Mas hoje você pode ver a assinatura de Deus em todos os lugares. Quando nós respiramos, a bondade de Deus está conosco. Quando nós nos deitamos para dormir e descansar, o Senhor ali também está com a gente. Eu queria convidar você para juntos, eu, você, meus irmãos e a sua família, prestarmos um culto de louvor e gratidão a esse Deus lindo e maravilhoso que é o nosso Senhor. A bondade do Senhor tem nos acompanhado e nos acompanhará todos os dias da nossa vida. Sejam bem-vindos à Ibage e junte-se a nós num culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Seja bem-vindo, Deus nos abençoe. Vamos celebrar ao Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Deus é bom, Ele é, Ele é, Ele é. Tão bom, tão bom. Deus é bom, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom,
misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Glória a Deus por isso. Nós podemos celebrar o Senhor, dizer que nos alegramos com Ele, que Ele é bom o tempo todo Ele é bom, que o seu reino é eterno, durará para sempre. O reino do Senhor dura para sempre. E todo o povo, todos um dia se curvarão diante do Senhor, diante do nome do Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor.
Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. No Salmo de número 46, a gente tem a base para a canção que a gente acabou de cantar, porque o salmista, ele vai dizer que os reinos se abalam, mas existe um rio que corre do trono com água cristalina, tranquila, para nos fazer lembrar que há um soberano assentado no trono, como disse Isaías, num alto e sublime trono. E no próprio Salmo 46, nós temos uma expressão que é uma ordem: aquietai-vos e reconheçam que eu estou no controle de todas as coisas. Aquietai-vos, aquietai-vos. É muito comum que em tempos em que as coisas pareçam fora de ordem, fora do lugar, que a gente se sinta desesperado. Então, querida igreja, queridos irmãos que nos acompanham, eu queria dizer a vocês que nada foge ao controle de Deus. Ele está fazendo, como o apóstolo Paulo disse, ele está fazendo convergir todas as coisas para o nosso próprio bem. Há luto na nossa pátria e no mundo inteiro, há choro, mas o Consolador tem se manifestado de casa em casa, de lugar em lugar, onde o aflito clama pela sua presença e pelo seu socorro. Eu sei que você tem vivido dias difíceis, mas o Senhor está conosco, o Senhor está com você. Descanse, aquiete-se, porque Ele está no controle absoluto. Queria te convidar a nos colocarmos de joelhos diante dEle, aquietar a nossa alma e poder dizer a Ele que nós confiamos. Obrigado, bendito Deus. Obrigado porque para nós
as coisas parecem fora do lugar, parecem fora do controle, mas o Senhor permanece assentado como desde a eternidade, dirigindo toda a história. E nós obedecemos a tua voz de comando pela boca do salmista em aquietar a nossa alma, em declarar um nível de confiança a ti, porque o Senhor é perfeito em tudo o que faz. Dependemos do teu conforto, Pai, dependemos do teu consolo, direção, dependemos da tua presença, paz, dependemos da tua bondade e compaixão, dependemos da tua fidelidade. Queremos te dizer isso, que descansamos em ti, embora nosso coração se aflija e a nossa alma se perturbe, nós aquietamos para te declarar que confiamos em ti. Abençoe, Pai, os nossos governantes, todos eles, em todas as esferas, para que suas decisões sejam na direção do teu povo, para amenizar a dor, para amenizar a injustiça, que as decisões tomadas, ó Deus, vislumbrem muito mais o benefício de toda a população. Abençoe, Deus, os que trabalham nos serviços essenciais, e existem muitos médicos da IBAGE e muitos outros que conhecemos, que o Senhor os proteja, abençoando suas famílias. Os que trabalham nos serviços essenciais como supermercados, bombeiros, policiais, abençoa, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoe, ó Deus, cada família. Nós declaramos de joelhos que nós descansamos no Senhor, que confiamos em ti, que aguardamos, ó Deus, o dia da tua intervenção para o fim deste tempo de isolamento social. Recebe toda a nossa adoração, toda a nossa rendição, pois fazemos juntos a ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. O reino eterno, um reino que não se abala, é o reino daquele em quem nós temos posto toda a nossa confiança. Eu queria aproveitar um momento com vocês para trazer algumas informações sobre as atividades para serem restabelecidas gradativamente. Antes, queria lembrá-los das lives dessa semana e mais uma vez expressar a minha gratidão a todos que têm acompanhado as lives e todos da equipe, a Priscila, que tem ministrado semanalmente ao teu coração. Na segunda, amanhã, a live da Priscila é sobre aprofundem suas raízes. Na terça, eu vou falar sobre codependência com um pastor amigo e psicanalista, Isaías Lima. A mesa redonda da próxima quarta será dirigida pelo pastor Fernando e a irmã Adinalva. É o tempo de clamarmos a Deus, como na quarta passada, que foi uma bênção. Na quinta, a live do pastor Ézio, ele vai falar sobre a caixa preta do coração. Na sexta, o irmão Wanderson vai falar sobre um amigo para toda a eternidade. E no sábado, a live do pastor Fernando Félix, às 16 horas, é o único com um horário diferenciado por causa do sábado. Ele vai falar sobre recarregando as baterias. Então tá aí para você as lives da semana. Prestigie, participe, indique, compartilhe. É o desejo do nosso coração para edificar a tua vida. A equipe pastoral, reunida com também a diretoria administrativa, nós deliberamos algumas datas e ações para o mês de julho. E eu queria compartilhar com vocês, para que vocês tenham uma direção da nossa parte. Lembrando que todas as informações que eu darei, elas estão dispostas em cima da obediência a todas as indicações restritivas, a todas as indicações sobre segurança que temos recebido do Estado, do governo federal e também municipal. Nós temos atuado com o expediente administrativo em tempo, em meio período. Então há pastores que trabalham de manhã e funcionários na parte da manhã, 4 horas, e há pastores e funcionários que trabalham na parte da tarde. Mas a partir do dia 29 de junho, nós iremos agora atuar
com o tempo integral. Já estão ocorrendo aconselhamentos presenciais, então se você precisar, basta você ligar para a nossa secretária e agendar com pastores. A irmã Priscila, que é a nossa líder do Ministério de Aconselhamento, também tem um número que nós colocaremos à disposição a partir de segunda, para que você possa marcar e agendar online com um dos nossos conselheiros psicólogos e também psicanalistas. A partir do dia 29 de junho também, os nossos pequenos grupos, eles entram em férias. Isso já é uma tradição na IBAGE. Durante os meses de janeiro e julho, os nossos pequenos grupos, eles não ocorrem. Mesmo estando em tempo de isolamento, houve um desgaste, é claro, de todos os grupos que se dispuseram, se dedicaram. Então nós também estamos suspendendo durante o mês de julho, para dar um alívio e retomarmos com força total no mês de agosto. O nosso campus em Jacareí vai viver a experiência do retorno do seu culto presencial somente às quartas, onde a frequência era muito dos membros de casa, né? Então nós vamos começar, lembrem-se do que eu disse, com máscara, observando as restrições impostas de distanciamento de cadeiras, com álcool gel à disposição e água corrente. E nós faremos isso lá no campus em Jacareí, a partir do dia 1º de julho, com um número restritivo de 20% da capacidade, que é até 50 pessoas. Nós faremos durante o mês de julho, transformaremos a mesa redonda que ocorre às quartas, em quartas de esperança. Traremos alguns cantores amigos da IBAGE, que cantarão durante as quartas-feiras aqui conosco, durante o mesmo período, das 20 às 21. E nós daremos a oportunidade de até 50 pessoas participarem dessas celebrações às quartas. Essas pessoas terão que se inscrever e nós ofereceremos ainda uma divulgação específica para isso. Então a pessoa terá que se inscrever para que o nosso Ministério de Recepção possa restringir o número correto de não idosos presentes, é claro, e também de pessoas com caso de morbidade e crianças. Então apenas pessoas fora do grupo de risco poderão acompanhar as quartas de esperança do mês de julho. E nós faremos uma experiência. Nós teremos um encontro do Ministério de Mulheres no dia 9 de julho, também restrito a 50 mulheres aqui no nosso templo, porque é um ambiente maior, arejado. E no dia 23 de julho, o nosso Ministério de Homens estará aqui conosco, também no mesmo número, com todas as restrições como nós temos colocado. E aí sim, a nossa volta do culto presencial será no dia 2 de agosto. Então nós estamos olhando para o dia 2 de agosto, para o nosso retorno pós-pandemia da IBAGE reunida. Algumas igrejas aqui de São José dos Campos já retornaram. E eu tenho sido perguntado por alguns membros, por que nós não retornamos? Porque nós ainda estamos acompanhando os números. Pindamonhangaba teve que retroceder nas restrições que havia feito. Então nós estamos tomando todo o cuidado para que isso seja feito com o máximo de segurança para você, para a glória de Deus, para que esse retorno seja muito abençoador, tanto para nós, quanto para aqueles que estarão conosco nessas programações. Então você receberá um vídeo que será divulgado e espalhado pelos grupos de WhatsApp e divulgações nas próximas semanas também. Mas alegrem-se, nós estamos retornando. A igreja nunca fechou, você tem ouvido isso. A igreja continua atuante, mas presencialmente nós iniciaremos a partir de julho, gradativamente, para sentirmos e educarmos a igreja em todos os procedimentos adequados para termos um maior nível de segurança. Queria falar com você sobre confiança, sobre confiar em Cristo. Disse ele em Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 26, observem os pássaros, disse o Filho de Deus. Eles não plantam, eles não colhem, nem guardam alimentos em celeiros, não têm poupança, mas o Pai Celestial as alimenta. Acaso vocês não são mais preciosos, mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo.
não trabalham, nem fazem roupas. No entanto, nem Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso conosco, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o Pai Celestial sabe do que nós precisamos. O Pai Celestial sabe do que nós precisamos. Confiar. Essa é a palavra deste momento, de podermos ofertar nossos dízimos e ofertas. Em Jesus, confiar. Suas leis, observar. É como se Jesus estivesse dizendo: calma, eu estou no controle e eu cuido de vocês. Confie. Com essa canção que nós vamos cantar, e logo depois com a oração do Glaubert, você pode oferecer a Deus a sua gratidão, a sua generosidade, através das contas que serão disponibilizadas. Muito obrigado pela sua fidelidade. Temos feito chegar a todos quantos necessitam aquilo que é importante nesse tempo de pandemia. Deus abençoe. Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par. Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. Inefável prazer é Jesus conhecer e ser crente zeloso e leal. Sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real. Creio ser
e com todo fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir. Seu Deus, a gente te agradece, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado tanto, Pai. O teu cuidado tem sido tanto conosco, Pai, com nossas famílias, nossa casa. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque mesmo em meio a essa situação que temos vivido nos dias de hoje, Pai, o Senhor tem suprido a nossa casa, tem suprido a nossa mesa. O Senhor tem, de alguma forma, Pai, chega através de alguém. Pai, que o Senhor possa abençoar todas as famílias da nossa igreja, as pessoas que nos ouvem, ó Pai. Está suprindo a cada um, Pai, em suas necessidades financeiras, ó Pai. Deus, eu quero agradecer demais, Pai, pela contribuição de cada irmão que tem dado da sua parte, oferecido o seu melhor, ofertando nesta casa, Pai. Entregue seu dízimo em fidelidade, que o Senhor possa abençoar, Pai. Abençoar cada finança entregue neste lugar, Pai. E que através dela nós podemos fazer tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, Pai. Realizar a tua obra, propagar o teu evangelho, ter condições de ajudar outras pessoas, ó Pai. Ser agentes de transformações de vida, ó Pai. Obrigado pelos teus recursos, Pai, que o Senhor traz à tua casa, Pai. E abençoa a casa do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Pai. Amém, Senhor Jesus. Pode alguém acalmar o vento e o mar, além de quem criou tudo que há, nos salvou e pelo nome nos chamou e nos dá um novo canto em meio à dor. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se no temporal meu ser se enche de paz, é só por causa de Jesus. Sem
padeceu e fez de nós amigos teus. Em Jesus temos força para andar, é fiel mesmo se o mundo desabrar. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal desfruto a paz, é só por causa de Jesus. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal desfruto a paz, é só por causa de Jesus. Há um nome capaz de mover todas as estruturas do universo. Um nome lindo, poderoso e com um significado suficiente para encher a alma humana de todo o contentamento mais profundo que alguém possa imaginar. Um nome que está acima de todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra.
nenhum outro nome se iguala ao de Jesus. Pronunciado nos céus, faz todos os seres angelicais se prostrarem. Pronunciado na terra, fará um dia todo joelho humano se dobrar. E no reino das trevas, todos os demônios se prostram diante dele. Ele é o grande eu sou, sim, ele é o próprio Deus encarnado. Eterno, invencível e cheio de graça. O texto que nós vamos refletir nessa manhã linda que o Senhor nos deu de domingo é o texto que se encontra em João capítulo 15. O contexto é um contexto muito especial e eu queria penetrar nesse texto com vocês, viajar 2000 anos atrás e nós tentarmos entender o que estava acontecendo naquela reunião ali no cenáculo e que o Espírito do Senhor fale poderosamente ao nosso coração através da sua palavra nesse dia. Queria convidar então vocês que estão em casa, que estão no carro, que estão viajando, aonde quer que você esteja, que você abra sua Bíblia em João capítulo 15 e nós vamos ler os versos de 1 ao verso 8. O texto começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanecer em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esse ramo, ou esses ramos, são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstra que são de verdade, são meus discípulos de verdade, ou verdadeiramente vocês são meus discípulos. Vamos orar? Amado e bendito Deus, ao longo da história, o Senhor tem trabalhado poderosamente, separando um povo teu, fazendo aliança com esse povo, diversas alianças o Senhor desenvolveu ao longo da história da raça humana, mas o Senhor nunca deixou de se manifestar em graça, em amor, em misericórdia para o homem, ó Deus, que o Senhor criou a tua imagem, conforme a tua semelhança. Ao longo da história, o Senhor tem resgatado pessoas, tem chamado, o Senhor tem trazido, algumas arrastado para perto do Senhor. Esse texto, ó Deus, que nós acabamos de ler, é um texto riquíssimo, com informações e tesouros preciosos, que nós queremos pedir que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo,
nos faça enxergar, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, e que no final, ó Deus, da nossa celebração, nós possamos nos sentir seguros, protegidos, sustentados, mantidos por aquele que é o Rei da glória, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele se chama de Alfa e Ômega, e o nome dele é Jesus. Que o Senhor, ó Deus, ministre ao coração do teu povo e da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. O Evangelho de João, dos 4 evangelhos, é distinto por diversas situações. Os evangelistas, que são chamados de evangelistas sinóticos, eles vão dar ênfase nos milagres de Jesus, eles vão dar ênfase nas parábolas de Jesus, nos grandes feitos que o Senhor Jesus realizou no seu ministério. Mas João não. Só para lembrar a época em que João escreveu o seu evangelho, os apóstolos já tinham partido todos eles, exceto João. Então ele é o último do colégio apostólico, e seguramente ele já tinha tido acesso aos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos. E o evangelho de João, ele é simples de você ler, mas com verdades profundas que precisam de boas perspectivas, uma boa atenção para você poder extrair essa riqueza desse texto. Ele faz um contraste entre luz e trevas, entre verdadeiro e falso. Ele vai falar acerca dos milagres de Jesus de modo pontual. É como se João tivesse olhado para todos os feitos de Jesus e selecionasse, né, cada um daqueles que ele vai colocar no seu evangelho com um propósito muito bem definido. A preocupação de João não é cronológica, ele não está preocupado num monte de atividades ministeriais de Jesus, não. Ele vai separar milagres feitos de Jesus, que ele vai qualificar como sinais de que Jesus era o Messias, que havia sido prometido no Antigo Testamento e que se manifesta agora na plenitude dos tempos. Sinais esses que vão deixar qualquer um sem a mínima dúvida de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. E esse é o propósito do Evangelho de João, que através destes sinais, aquele que tem acesso a esse texto, aquele que vai ler esse texto, ele creia que Jesus é o Cristo, e crendo, tem a vida em seu nome. Esse é o propósito. Então nós não podemos ler o Evangelho de João tirando essa informação da nossa mente e do nosso coração, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele vai traçar sinais e evidências de que Jesus é o Messias prometido. Ele é o Rei original, ele é a raiz de Davi, mas ele também é aquele que criou e que sustenta todas as coisas. Ele não é um homem normal, ele é a encarnação do Verbo de Deus, da Palavra de Deus. Outra característica do Evangelho de João são essas expressões que ele seleciona quando Jesus diz eu sou. Essas expressões liga Jesus diretamente à experiência que Moisés teve no Monte Sinai, quando ele pergunta para Deus, depois de ter recebido de Deus a missão de tirar o seu povo do Egito. E Moisés então diz para o Senhor, pergunta para ele: Senhor, quando eu chegar no Egito, que disser para o meu povo, o nosso Deus me enviou para tirá-los da escravidão, o que eu digo para eles? Que nome que eu vou citar? Qual é o Deus que está me mandando fazer isso? E Deus então diz assim: você vai dizer que eu sou, te enviou. E é essa expressão que João vai pegar, expressão que é usada por Jesus durante o seu ministério, e ele vai aplicar
em vários textos do seu evangelho aqui, para nos garantir que Jesus não é simplesmente homem, mas nele é concentrado 100% da raça humana e 100% da divindade do Criador. Nele nós temos plena segurança de que a nossa vida, a nossa confiança está bem segura. E o Evangelho se divide basicamente em duas partes, dos capítulos 1 ao 12, que fala acerca do ministério público de Jesus, e do capítulo 13 até o final, quando o tratar de Jesus é mais pessoal, é mais íntimo. Ele vai tratar de modo privado com os seus discípulos. No capítulo 13, ele entra nessa sala, onde ele permanece até sair para o Monte das Oliveiras. Ali ele ministra ceia, ali ele tem um tempo de comunhão com os seus discípulos, ali ele lava os pés dos seus discípulos, e revela para os seus discípulos coisas profundas e particulares acerca do reino de Deus. Uma das coisas que me chama muita atenção também no Evangelho de João é a maneira como ele trata Judas. A maneira como João trata Judas nos dá a entender que Judas, apesar de estar junto ali com os apóstolos, o coração de Judas nunca esteve de fato conectado com Jesus. Ele diz isso ainda lá no capítulo 13, quando ele está lavando o pé dos discípulos. Ele chega em Pedro, e Pedro diz: o meu pé o Senhor não vai lavar. E Jesus diz: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Pedro então fala: Senhor, então lava a minha cabeça, lava o corpo, lava tudo. E Jesus diz: quem já foi banhado não precisa tomar banho novamente, ele precisa só se lavar. E vocês já foram banhados, mas nem todos. Aqui no capítulo 15 ele vai repetir essa afirmação de que os discípulos haviam sido banhados, mas João não acrescenta o nem todos. Por que ele não acrescenta o nem todos? Porque no capítulo 15 Judas já não está mais com Jesus e os 11 sentados em torno da mesa. Judas já saiu para cumprir aquela tarefa satânica, diabólica, de trair o Senhor Jesus. Então, no capítulo 15 aqui, Jesus está com seus 11 discípulos, mas Judas não está presente. O propósito de Jesus é preparar os discípulos para os grandes desafios que eles teriam depois da sua partida. Jesus vai enfrentar um julgamento injusto, ele vai enfrentar um flagelo no nosso lugar, as chagas que estariam sendo feitas no corpo de Jesus, aquelas chagas eram destinadas a mim e a você. Jesus seria abandonado por todos os discípulos, ele estaria sozinho enfrentando um tribunal injusto, convocado na madrugada, na escuridão, para acabar com a vida dele. E ele então está aqui no capítulo 15, preparando o coração dos seus discípulos para enfrentar o desafio de um julgamento injusto, mas posteriormente, depois, uma missão seria dada para esses homens, de levar o evangelho do reino de Deus, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, até os confins da terra. Então ele está fortalecendo, ele está encorajando, ele está preparando os seus discípulos para os desafios que esperam por eles lá adiante. Lembrando que quando João escreve isso, dos 12, só ele ainda estava vivo. Provavelmente ao escrever esse texto, ele lembra da face, ele lembra do rosto, ele lembra da roupa, ele lembra do sotaque, ele lembra de cada detalhe dos seus irmãos, que junto com ele viveram intensamente a vida e o ministério de Jesus. E ele escreve esse texto maravilhoso para nos fortalecer e ao mesmo tempo nos exortar, para que nós tenhamos cuidado de não nos desvincularmos de Cristo, mas permanecermos ligados, intimamente conectados
ao Senhor. E Jesus então ele usa uma figura que era uma figura muito conhecida no Antigo Testamento. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus diz que ele é a videira verdadeira? Porque havia uma videira que não cumpriu o propósito original da sua existência. Quando no Antigo Testamento nós ouvimos Deus usar essa figura da videira, ela está intimamente relacionada à nação de Israel. Se nós formos no Salmo 80, lá no Salmo 80 diz que Deus tirou o seu povo do Egito como se fosse uma parreira e levou o seu povo para ser plantado num terreno fertilíssimo, num lugar privilegiado. E Deus tinha esperança que ao plantar essa videira, ela pudesse cumprir com o papel de abençoar todas as famílias da terra. Esse era o propósito de Deus com a nação e o povo de Israel. Deus fez uma aliança com Abraão, para que a partir de Abraão todas as famílias da terra fossem abençoadas. E Israel então era o centro, era o local onde Deus escolheu para que o seu nome fosse colocado. O propósito da nação de Israel era glorificar o nome do Senhor, espalhando a mensagem do Evangelho no Antigo Testamento, através de todo aquele sistema temporal de sacrifício, mas era trazer o mundo e levá-los a focar as suas vidas no Senhor, no Deus de Israel, aquele que criou os céus e terra e que fez uma aliança com o homem. Israel não cumpriu com esse propósito. Quando nós chegamos e abrimos nossa Bíblia em Isaías capítulo 6, lá tem o cântico do agricultor, do viticultor. E lá ele diz então que ele pega a sua vinha e com todo carinho ele vai lá, ele prepara o lugar, ele cerca, ele protege, ele coloca pedras ali para os animais não passarem por cima. E ele tinha a esperança, ele tinha o desejo, a expectativa que no tempo certo essa videira produzisse bons frutos. E ela não produziu bons frutos, produziu uvas amargas. Quando nós chegávamos em Israel, era clara a injustiça social, a falta de amor, o legalismo, além da conta. Aqueles homens deturparam a palavra de Deus, criando leis que o Senhor não havia dado a eles, colocando um jugo sobre o povo que o povo, nem eles conseguiam carregar, e eles colocavam sobre as costas do seu povo. O interessante é que ainda Isaías diz que Deus então arrancaria essa videira, mas do tronco dela nasceria um renovo, e esse renovo então cumpriria a missão que Israel não conseguiu cumprir no Antigo Testamento. Jesus está pegando essa figura da videira que Deus selecionou, da parreira que Deus separou para ele, e está dizendo: a parreira antiga se tornou uma parreira brava, mas eu sou a verdadeira vide, eu sou a videira verdadeira, que através de mim o nome do meu Pai será glorificado. O que Jesus está dizendo, que Ele é a fonte, Ele é o início, Ele é o sustento, Ele é o cuidado, de que todos aqueles que estão ligados nele não precisam se preocupar com os vendavais, com os desafios, com as dificuldades que eles teriam que enfrentar, porque o Senhor estaria com ele desde o início até o fim. A verdadeira videira, ela entra em contraste com a falsa videira, que é Israel. E agora, diferente do que acontecia na antiga aliança, em que as nações ao redor tinham que ir em Israel para servir e adorar ao Senhor, agora uma nova aliança estava sendo estabelecida, e ele estabelece a ceia como um símbolo dessa nova aliança.
E ele está dizendo o seguinte: nessa nova aliança não são as nações que vêm a mim. Nessa nova aliança sou eu que vou a elas. E eu vou através de vocês, que são os meus ramos. Ele é a fonte da nova aliança. A fé depositada em Jesus Cristo, a confiança de que Ele é o verdadeiro eu sou. É isso que ia motivar o apóstolo Pedro a enfrentar a morte, Tiago a enfrentar o fio de espada, Paulo a ser decapitado. Todos os discípulos sofrem o martírio, porque na sua mente, no seu coração, eles sabiam que estavam conectados à videira. E se nós estávamos ligados, se eles estavam ligados a ela, assim como nós estamos, nós não precisamos temer mal nenhum, porque o Senhor é conosco, desde o início até o fim. Jesus é a videira verdadeira. E hoje não existe mais um lugar, não existe mais um templo, um lugar específico para o povo adorar ao Senhor. Nós podemos adorar ao Senhor onde o povo do Senhor estiver reunido com esse fim. Se nós estivermos embaixo de uma árvore, lá o Senhor estará conosco. Você que está em casa, nos ouvindo, se o propósito de vocês é cultuar ao Senhor junto comigo, Ele está com vocês aí como está comigo agora, nesse momento. É Ele que nos nutre, é Ele que nos dá paz, uma paz que excede toda a compreensão humana. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e aqueles discípulos em torno da mesa estão ali com os olhos fixos nele, Ele está dizendo para os seus discípulos o seguinte: não se preocupe, não tema, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, aquele que entra por mim, ele entra, sai, encontrará pastagem. Eu sou a videira verdadeira. O que Jesus está dizendo aqui, todos aqueles que estiverem com a sua fé firmada nele, não precisa temer nem o mal e nem as trevas, porque aqueles que confiam nele, ainda que morra, viverá. É extraordinário essa figura que Jesus usa. A segunda coisa que eu queria destacar com vocês nesse texto aqui, é que ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. O que ele está tentando dizer com isso para nós? A primeira videira, ela falhou, porque ela virou as costas para o lavrador. Mas a videira verdadeira nunca sai de perto do agricultor. O pai ser o agricultor não é simplesmente um ser externo da videira. A ligação que a videira tem com o agricultor é de filiação. Não é simplesmente um povo com quem Deus fez uma aliança, não. É o próprio Filho de Deus que deixa o seu lugar de glória e vem cumprir uma missão que o homem não conseguiu cumprir. É o Filho, e para o Filho, o Pai nunca diz não. Quando Jesus diz, o meu Pai é o agricultor, Ele está dizendo, Ele é a garantia, o meu Pai é a garantia, não é Israel, não são vocês. O meu Pai é o agricultor. E Ele é a garantia de que o reino de Deus será estabelecido. O que Jesus está dizendo é o seguinte: tenha esperança, porque vocês estão sob os cuidados do meu Pai. Irmãos, eu não sei o que isso diz a você. Eu confesso que quando eu estava meditando nesse texto e eu fui ver todas aquelas figuras que Deus usa para se comparar ao pastor, o bom pastor, para se comparar ao agricultor, ao oleiro que cuida, que preserva, que garante a segurança do seu povo, isso encheu o meu coração de uma paz que não pode ser descrita, somente pode ser desfrutada por aqueles
que tiveram o seu coração de pedra arrancado e que receberam um coração novo, que pulsa pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos que a nossa vida não está largada na nossa própria mão, isso é maravilhoso, irmãos. Quantas vezes eu já pensei acerca do que vai acontecer com a minha vida daqui a 10 anos. O que vai acontecer quando eu tiver 60, 70 anos de idade? Como é que vai ser? Será que eu vou ter uma bicicleta para poder andar? Será que eu vou ter um travesseiro para poder encostar a minha cabeça? Quantas vezes eu não gastei tempo tentando imaginar e me preocupando com o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos. Lendo esse texto, o nosso coração se enche de alegria, de gozo e de paz, porque a nossa vida não está à deriva como um barco pequeno que é lançado pelas ondas e pelo vento forte de um lado para o outro. As nossas vidas estão conectadas à videira verdadeira e debaixo do cuidado do soberano agricultor, que é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei, meus amados irmãos e irmãs, que muitos nesse tempo de incerteza não sabem o que vai acontecer semana que vem. Tem muita gente entrado em estado de depressão. Tem gente aí preocupado e entrando com medo terrível, sofrendo síndromes de todo tipo, porque não sabe o que vai acontecer da sua vida. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu gostaria que nesse domingo o Senhor, por meio do Espírito Santo dele, enchesse o seu coração de uma paz que vai muito além da compreensão humana. Quem está cuidando de você é o Senhor, e das mãos do Senhor ninguém pode te tirar. E a terceira e última coisa que nos é acrescentada aqui nesse texto é que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Em mim nós temos um novo pacto, um pacto de sangue. E o meu Pai é o agricultor. Ele vai se encarregar de proteger, de cuidar de você. E na medida em que você vai dando frutos, Ele vai podando, Ele vai tirando de você aquilo que atrapalha você produzir mais. Mas ao mesmo tempo que é uma palavra de consolo e de encorajamento, é uma palavra também de exortação. E eu queria trazer isso aqui para vocês. Por quê? Porque quando os discípulos ouviram essa mensagem de Jesus, Judas Iscariotes não estava mais lá. Judas foi contado entre os 12. Judas fazia parte do colégio apostólico dos discípulos de Jesus. Ele confessava e dizia para todo mundo que Jesus era o Senhor, mas o seu coração não estava na videira, e ele, como um ramo que não dá fruto, foi cortado e lançado fora. O que Jesus está dizendo aqui para nós é o seguinte: se você não teve realmente uma experiência de novo nascimento, se você de fato não tem Jesus como fonte do seu contentamento, da sua alegria, cuidado, porque o ramo que não está ligado em mim, ele não pode produzir frutos. E isso me diz o quê? Que o fruto, irmão, não depende de esforço meu nem seu, não depende de obra humana. O fruto, ou os frutos que Jesus está querendo colher da minha vida, da sua, é resultado direto de uma ação poderosa de Deus. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Ainda que você se empenhe em fazer diversas coisas, e aqui o apóstolo Paulo, ele consegue enxergar nessa verdade, ele transforma isso de modo muito compreensível para nós, e ele diz assim: ainda que eu entregue a minha vida para ser queimada, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha dons de diversos tamanhos e propósitos, ainda que eu tenha eficiência imensa em desenvolver esses dons, se eu não estiver conectado a Cristo, e lá ele diz: se eu não tiver amor, de nada me vale. Será como um sino que tine,
como um apito que ressoa e desaparece. O que João está falando aqui para nós é que Jesus advertiu aqueles homens, aqueles 11, que dizer que é discípulo de Jesus não é suficiente para fazer parte do reino de Deus e produzir os frutos que Deus quer colher da minha vida e da sua. Nós vivemos numa época em que a igreja está sendo preenchida, os bancos das nossas igrejas estão sendo preenchidos por simpatizantes de Cristo, simpatizantes do Evangelho. Irmãos, não existe segurança nenhuma em estar próximo de Jesus. Você tem que estar conectado, tem que estar ligado, tem que permanecer nele. E aí sim, nós vamos produzir aqueles frutos maravilhosos que Deus quer colher na minha vida e na sua. Pastor, que fruto é esse? Eu entendo claramente que esses frutos estão ligados ao início do Sermão do Monte, quando Jesus coloca aquelas bem-aventuranças. São marcas do caráter de alguém que nasceu de novo, que consegue espelhar a face de Deus. O que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos parecidos com o seu Filho. O que o mundo espera ver em mim e você é a face de Jesus sendo estampada na nossa face. Não são boas ações, irmãos, porque boas ações qualquer um pode fazer. Mas é desenvolver na nossa vida o caráter de integridade, de justiça, de amor, de perdão, de misericórdia, que a gente pode ver claramente na vida do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo diz quando diz em Efésios capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Israel havia perdido essa perspectiva. E por isso também perdeu o privilégio. Mas o verbo divino, a palavra de Deus, ele vem e toma o lugar que todos antes dele falharam em cumprir, mas ele não. Na cruz do Calvário, ali no seu último suspiro, ele disse: está consumado, a obra foi completa. Quando eu for erguido, eu atrairei os olhos de todos para mim. Aquele que confessa a Jesus como Senhor, a esse ele dá o direito de ser enxertado. Nós éramos a videira brava, mas ele nos enxerta na videira verdadeira. E se o fluxo de vida da videira estiver sendo transferido para mim e para você, é impossível não produzir frutos. Os frutos são resultados diretos da operação poderosa da seiva da videira verdadeira, que começa então a fluir na minha vida e na sua vida. Eu queria concluir esse tempo nosso junto, dizendo para você o seguinte: o nosso Senhor nos ama de modo extraordinário. Quem seria capaz de fazer o que Jesus fez por mim e por você? Ninguém. Mas Ele é a fonte de toda vida. Ele é a oportunidade do recomeço. O propósito do nosso fruto, dos nossos frutos, é que através das nossas vidas o nome do Pai seja exaltado, a glória de Deus seja manifesta aqui na terra. O Filho vai ficar feliz por causa dos frutos, mas o Pai também vai ficar contente. Tanto a videira quanto o agricultor precisam se orgulhar dos ramos. Essa figura do viticultor é muito peculiar. Se você já teve a oportunidade de visitar um campo de vide, mas não teve como proprietário, você não sabe o que é um homem orgulhoso. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo ramo que não está em mim, ou que diz que está em mim, mas que não permanece, ele é cortado e lançado fora. Fora, ele vai secar, vai ser colhido
e lançado ao fogo. O mesmo ele diz em Mateus, quando diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal é insípido, não serve para nada, a não ser sendo lançado fora, pisado pelos homens. Aqui ele está dizendo a mesma coisa, de maneira diferente. Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Sendo ramos, não se preocupe com os vendavais, não se preocupe com as tempestades que virão, porque elas virão. A fé de vocês serão testadas, vocês serão colocados à prova, vocês serão levados a tribunais, vocês serão julgados injustamente, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês estão conectados a mim, todo aquele que está em mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Jesus é a fonte de toda vida abundante e de alegria indizível, que o mundo lá fora não conhece, mas que nós que pertencemos a Jesus, desfrutamos plenamente dessa seiva de vida maravilhosa que a videira verdadeira transfere para mim e para você. O que Jesus quer, o que Deus quer, é se orgulhar de mim, não é que nós sejamos orgulhosos, Ele quer se orgulhar e se alegrar, vendo brotar em mim e você aqueles frutos que pôde ser colhidos e visto na vida de Jesus por todos ao seu redor. Que a sua vida seja como um ramo frutífero e que você não se abale com as dificuldades, desafios e tempestades que virão, porque o agricultor, o Pai Eterno, estará bem pertinho, cuidando de nós, e o Filho vai estar nos dando a alegria, a paz, a segurança, o gozo no Espírito Santo. Enquanto o Ministério de Louvor ministra essa música, eu queria que você fizesse um voto com Deus. Senhor, eu quero ser um ramo conectado à videira. Eu não quero ser um crente nominal. Eu não quero dizer que pertenço a Jesus, que sou discípulo dele. Eu quero ter uma experiência genuína de ter a minha vida sustentada por Jesus. Eu quero dar alguns minutos para você refletir sobre isso. E eu retorno para nós orarmos e pedirmos a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e
Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, com Ele eu vou me encontrar. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. João já era velho. Ele era um dos mais novos dos 12. E a memória dele continuava viva. Ele lembrava de Pedro. Ele lembrava de Tiago, de Judas, de André, de Mateus. Todos os apóstolos estavam na mente de João. Aquele homem foi perseguido. Aquele homem foi encarcerado na ilha de Pátimos. E ali ele teve uma experiência extraordinária. Jesus revela as últimas coisas para João. Mas no seu evangelho é como se ele estivesse dizendo: vale a pena viver nesse mundo, se você estiver conectado, ligado à videira verdadeira, porque a sua vida vai ter propósito, vai ter significado. Uma vida sem Jesus é uma vida vazia, uma vida que não vale a pena. É por isso que o mundo aí fora está entrando em desespero, porque Jesus saiu do foco, Ele saiu do centro. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para a tempestade, nós afundamos. Mas quando nós nos voltamos para Ele, Ele diz assim: servo bom e fiel, eu estou preparando um lugar maravilhoso para você. E enquanto esse lugar não está pronto, eu quero que você produza frutos abundantes para a glória do meu Pai. Amado e bendito Deus, visita, Senhor, a cada família nesse momento, a cada irmão, a cada irmã. Visita, Senhor, aqueles teus servos fiéis que estão acamados, ó Deus, e doentes, cujos familiares, ó Deus, nesse momento estão com uma tristeza profunda no coração. Visita os familiares também. Que o teu Espírito, ó Deus, como um bálsamo santo, como, ó Deus, um remédio eficaz e verdadeiro, possa trazer consolo, paz e alegria no Espírito. Que o conforto do Senhor e a alegria, o gozo do primeiro amor se renove sobre a vida dos meus irmãos, através do teu Espírito, da pregação da tua palavra, que eles possam, ó Deus, ser preenchidos, que nada lhes falte. Visita, Senhor, a irmã que pede pelos seus parentes, pelo seu filho, pelo seu pai. Ó Deus, nesse momento nós queremos rogar a Ti que a graça do Senhor, que o amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, que o consolo, a força, a paz e a sabedoria do Teu Espírito seja derramado sobre toda a Tua igreja e sobre todo o Teu povo, e que nós ansiemos pelo retorno do Teu Filho Jesus Cristo,
para que finalmente nós possamos desfrutar plenamente dessa graça maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Deus vos abençoe e dê uma semana rica de vitória a cada um de vocês. Fiquem em paz, vão em nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo e abraço.